Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jonês e hoje eu vou falar a respeito desse cara aqui, Eratóstenes. Eratóstenes, nome difícil. Ele foi o primeiro cara a fazer uma medida bem próxima da circunferência da Terra que a gente conhece hoje, que é 40 mil quilômetros e uns quebrado. Circunferência da Terra. Que é isso aqui. 40 mil quilômetros e 75. O cálculo que ele fez foi 40 mil quilômetros. Então, antes de falar diretamente do assunto, explicar o assunto, eu preciso antes frisar algumas coisas aqui sobre o assunto, ok? Uns questionamentos que o povo faz por aí. Bom, que envolve, por exemplo, os raios paralelos que vêm do Sol, né? Na verdade, não são paralelos, eles divergem aí em torno de 0,5 grau e metade de um grau, né? Mas é uma diferença insignificante, meio grau, que dá para fazer os cálculos mesmo assim, com essa pequena divergência, que pode ser considerado, no meu ponto de vista, 2,0,2,5 grau. Futuramente eu vou explicar esse ponto de vista. Eu não tenho um ponto de vista convencional das outras pessoas. Enfim, o povo tem o costume de dizer, né, que o Sol está próximo e etc. aqui, mas se você realmente for olhar, o Sol não está próximo, mesmo que os raios crepusculares demonstrem isso. Primeiro, porque existe uma inclinação dos raios crepusculares aqui e a distância de um raio de outro não é uma distânciazinha de alguns centímetros. Você olhando aqui para a nuvem, essas distâncias aqui chegam a ter quilômetros uma da outra. Daqui, entendeu? Dezenas de quilômetros. Então, esses raios não estão, vamos dizer assim, divergente como essa imagem mostra. O que é um exemplo disso? Um exemplo bem básico e simples. Voltando aqui nas imagens, por exemplo, se você olhar uma rodovia, o que acontece com a rodovia? A mesma distância que ela tem daqui até aqui, de um lado ao outro, ela vai continuar tendo lá na frente. O que aconteceu com ela? Ela se converge, entendeu? Lá na frente ela se encontra, porque a nossa vista não consegue ver. A mesma coisa acontece com os raios crepusculares, entendeu? Talvez, bom, enfim, nem talvez não. Se a gente tivesse uma bola do olho do tamanho dessa avenida, a gente ia continuar vendo ela afunilar, entendeu? A longa distância, entendeu? Outro exemplo aqui também, quer ver? Eu peguei alguns outros aqui, tá vendo? Nossa, mesmo que ela, vamos dizer assim, seja uma subida, ela ainda continua o afunilamento, entendeu? Uma subida que afaste, que aumente a distância de você, né? Lógico. Que se ela subir 90 graus da onde que você tá direto do céu, ela não vai mudar de tamanho. Então, quanto mais afastada ela for, mais ela vai, vamos dizer assim, convergindo. Deixa eu ver aqui. Então, bom, outra imagem aqui. Então, esse efeito acontece em todos os objetos que estão distantes. Entendeu? Deixa eu ver outro exemplo aqui.
Aqui também, ó, aqui a subida, toda vez que ela vai distanciando mais, ela diminui o tamanho dela. Ok? Se ela fosse retinha, igual as outras, elas ia funilando gradualmente, sem perder esses espaços aqui que boa parte dela ficou oculta aqui, né, na descida. Bom, é, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Bom, aqui eu fiz um experimento muito interessante aqui que eu aprendi com o canal do Vector. Entendeu? Que é outro argumento aí que terraplanistas e incrédulos do sistema aí que acreditam que não pode ser feita essa medida ou que a Terra não seja redonda e etc, né? O que acontece é o seguinte, todo objeto, ok, quando próximo, você numa determinada distância, ele tem um tamanho, entendeu? Então se você olhar aqui, ó, figura 1, a caneca na distância de 4 quadrados. Se você olhar aqui, ó, na parede, no fundo, você vai ver os riscos dos azulejos lá, ok? Aí você vai ver esse tamanho da caneca. Foca nessa primeira imagem aqui. E aí a gente vai vir aqui nessa outra imagem, 4 quadrados. É isso que quer dizer, 1, 2, 3, 4. Essa imagem eu coloquei a câmera aqui nesse ponto, entendeu? E tirei uma fotografia dessa caneca de café aqui. E aí você pode notar que ela tinha um determinado tamanho. Na segunda imagem, entendeu? Eu afastei essa caneca mais 4 quadrados. Ela estava no quarto quadrado ali, na quarta linha. Entendeu? Aí eu coloquei ela no 8 quadrados de distância. Entendeu? Que é dessa imagem 2 aqui. Novamente eu tirei uma fotografia dessa posição. Entendeu? Então você vai notar que quando o objeto se afasta de você o dobro da distância, ele também diminui o tamanho em dobro, ok? E já deu para ter uma ideia. Então, por exemplo, a crença de que o Sol está próximo da gente, ela se torna, vamos dizer assim, inútil, porque eu sigo alguns canais, por exemplo, o canal do Flávio Cosme e do professor Silvestre. Lá eles fazem alguns experimentos em que eles colocam uma lente ali, né, para tirar o reflexo do Sol e ver somente a circunferência real do Sol, porque o Sol, quando ele bate na atmosfera, a luz se espalha e acaba expandindo o tamanho dele, principalmente na hora que ele está nascendo ou ele está se pondo. Então necessita de um filtro. Aí nesse filtro você observa a circunferência. Então, por exemplo, é... bom, então já deu para ver aqui que a caneca diminuiu de tamanho em dobro e se o objeto se aproximar, obviamente vai aumentar o tamanho em dobro também, né? E aqui a gente deixa eu só fechar esse desenho aqui. Então, obviamente, essa daqui, deixa eu só fazer uma coisinha rápida aqui. Cadê o spray aqui? Então vamos supor que aqui seja a parte escura da Terra, ok? Essa parte aqui, que é separada por esse risco preto, seja a parte escura. Obviamente, na visão dos terraplanistas, o Sol está a 5.000 quilômetros de altura, certo? Então, se ele está a 5.000 quilômetros de altura e tem meio grau e ocupa meio grau da circunferência visual, ou seja, o que acontece? Ó, se você, vou explicar isso aqui muito detalhadamente, você está aqui na Terra, esse aqui é o chão, né? Aí vamos pegar aqui, vou desenhar aqui um carinha aqui,
Entendeu? Aqui, uma coisinha bem abstrata aqui para entender que é um ser humaninho aqui. Ok? Aí ele está olhando aqui o Sol para essa direção. Aí o que acontece? Vamos fazer uma circunferência em volta dele. Entendeu? Dessa circunferência, é óbvio que toda circunferência, comumente, ela é dividida em 360 graus, né? E aí, o que acontece? O cara que está visualizando aqui, ele vai ver o tamanho do Sol desse tamanzinho aqui na circunferência, ou seja, que equivale a 0,5 graus, 0,523 graus, ou seja, de 360 graus dessa circunferência em volta numa determinada distância aqui, o Sol ele vai ocupar 0,5 grau. E aí o que acontece? Dessa diferença aqui, entendeu? Ou seja, quando o cara tá aqui, vamos colocar o cara aqui em Macapá, aqui no Brasil, entendeu? Se o Sol nascer nessa posição aqui às 6 horas da manhã, tirar aqui tamanho preenchido, preencher aqui. Se o Sol nascer aqui nessa região, entendeu? Ele vai estar mais ou menos uma distância aqui, vamos colocar aqui de... colocar aqui uns 5.000, 6.000 quilômetros de distância. E aí ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Ele vai nascer aqui, isso no solstício de verão para quem tá aqui no hemisfério norte, ok? Então ele vai fazer esse trajeto aqui, ó. Uns 5.000 quilômetros ele vai andar. Ou seja, quando o Sol estivesse aqui, ou que ele nasça aqui, ó, na região do Equador aqui, entendeu? E faça o trajeto aqui, entendeu? Se ele andasse nessa distância aqui, que equivale a uns 6.000 quilômetros, eu não consigo fazer esse cálculo aqui, dessa distância aqui, ok? Mas por ele estar a 5.000 quilômetros de altitude, vamos pegar aqui, ó, 5.000 quilômetros de altura. Vamos só fazer um cálculo básico aqui. 5.000. Aí eu vou fazer vezes 2. Mas um pouquinho depois disso aqui, aí você volta nessa aula que você vai entender o que eu estou fazendo. Vezes 2, que é o raio. Vai dar 10.000 quilômetros. Aí eu vou fazer vezes 3,1415. Isso aqui é um cálculo muito básico, né? De matemática aqui. Que é para calcular a circunferência. Aí deu esse número aqui, 31.000 quilômetros e tarará. Aí eu vou dividir por 360 graus, que vai dar em torno de 87 quilômetros por grau. Aí eu divido por 2. Ou seja, o nosso solzinho ele teria que ter 43 quilômetros. Se ele nascesse aqui e tivesse meio grau aqui nessa distância. E, enfim, tem a distância de altitude também, mas vamos pegar aqui um cálculo básico. Então, ele teria que ter 43 km. Do momento que ele pegasse e aproximasse essa distância aqui para perto da pessoa que está visualizando, ele era para no mínimo dobrar o tamanho dele. Ok? Ou seja, há experimentos feitos em que ele nasce tendo 0,5 graus, fica a pino com 0,5 graus. E só desenhar aqui. Não, deixa eu apagar essa rabisqueira aqui. Ele nasce aqui,
com 0,5 graus, ele chega a pino, entendeu? 0,5 grau, entendeu? E se põe a 0,5 graus. Ou seja, baseado nessa imagem que eu mostrei aqui, entendeu? A proximidade do Sol a pino, entendeu? Deveria fazer ele no mínimo dobrar de tamanho, entendeu? Com relação ao tamanho que ele estava lá naquela distância, quando ele nasce. O outro fator também que as pessoas não notam é que. Deixa eu dar uma apagada aqui nas coisas. Bom, é que aqui, ó, se você traçar uma linha de leste, você não. Se a Terra fosse plana realmente, você não veria o Sol nascer próximo aqui do leste. Ou seja, por exemplo, no solstício de verão, entendeu? Ele deveria nascer aqui, entendeu? No globo ele nasce aqui. Solstício de verão para quem está no norte. No solstício de verão para quem está no sul, ele também deveria nascer aqui. Nos equinócios, ele nasce aqui. Então, ao longo do ano, ele faz esse percurso. Ele sobe, ok? 6 meses ele sobe e depois ele desce aqui também, a leste. O problema desse desenho aqui, do um suposto mapa da Terra plana, é que ele nasce a 45 graus. Vamos supor que aqui é sul e aqui é norte. Nessa linha aqui é norte. Vamos escrever norte aqui. Norte. E aqui começa 0 grau. Entendeu? Olha só a distância que o Sol vai nascer na Terra plana. Isso aqui no solstício de verão. Se for no equinócio, é nessa linha aqui, ó. Se você notar aqui, ó, você vai ver uma linha tracejada aqui que é a linha do Equador, que passa aqui em Macapá, no Brasil. Ó, e isso é o mapa azimutal equidistante, ok? A linha do Equador aqui. Aí tem uma outra linha tracejadinha aqui, que é a linha do Trópico de Câncer, entendeu? Aí aqui embaixo tem a outra linha do Trópico de Capricórnio, ok? Ou seja, Sol, se a Terra fosse plana, ela teria que nascer nessas posições aqui. Deixa eu só selecionar outra cor aqui. Aqui. Opa, selecionar preto aqui. Depois, se você tivesse Macapá também, você veria ele aqui com algumas diferenças de grau. Ou seja, se você tivesse aqui, já teria que ser um ponto de vista de cima, né? Pegar e fazer aqui a cabeça do cara aqui. Marrom aqui. Entendeu? E aí, olhando a vista de cima, eu vou fazer uma circunferência aqui. Branco. Vamos fazer uma circunferência aqui. Calma aí, Ctrl Z. Tirar o preenchimento. Esse cara aqui, por exemplo, se ele tivesse aqui em Macapá com a vista de cima, no horizonte, quando ele visse o Sol, ele teria que ver o Sol nascer mais ou menos aqui. No globo a gente vê aqui, que seria o solstício de verão no hemisfério norte. Aí depois aqui o equinócio. Depois aqui nascer do Sol no solstício de verão no hemisfério sul da Terra. Só que na Terra plana aconteceria do Sol nascer nessa posição aqui. Entendeu? Ou seja, é meio incongruente essa conversa aí, né? Bom, eu acho que já frisei muita coisa aqui, entendeu? Bom, nem vou perder muito tempo com isso aqui mais, ok?
Acho que eu já passei meu ponto de vista, ou seja, 6 horas da manhã, né? Aqui nesse lugar. Depois aqui seria como se fosse meio-dia, né? Nesse risco aqui, que é metade do globo aqui, né? Aqui, quando o Sol atravessasse essa região, seria meio-dia. E aqui às 18 horas, quando o Sol se pôr, que é mais ou menos aqui nesse cantinho aqui. Tem muito segredo para entender esse mapa aqui, ok? Vou voltar aqui, apagar um pouco, fechar um pouco dessas imagens. E nossa, perdi o fio da meada. Mas enfim, o que acontece aqui? Vamos ao Eratóstenes aqui. Ele numa cidadezinha aqui que chama, acho que Assuan, Siene, né? Hoje é Assuan, alguma coisa assim, que fica nessa região aqui. Eu estou desconsiderando a precessão dos equinócios, que embora ela não faça tanta diferença assim, foi uma diferença de 2000 anos para hoje. Porque o total dela é de 26 mil anos, entendeu? Então não mexeu muita coisa. Então ele estava aqui e percebeu que tinha um poço aqui, que ao meio-dia, no solstício de verão, ou seja, verão no hemisfério norte da Terra, ok? O Sol iluminava toda a parte interna, não tinha sombra dentro do poço. Entendeu? E o que acontece? Só voltar um pouquinho antes. A noção de que a Terra era esférica talvez é uma noção que já venha de muito antes de Cristo. Prova disso, eles só não sabiam o tamanho. Prova disso é o seguinte: é a Lua, né? Que a gente vê a Lua. E pelo formato da sombra da Lua também. Deixa eu só ir ali na Lua. Cadê a Lua? G. Formato da sombra da Lua também. Ou seja, dependendo das fases dela, demonstra que ela é uma esfera, entendeu? O Sol é redondo. Claro que eles não tinham um telescópio para comprovar isso, mas enfim, tinha um formato da Lua que era redondo. A natureza em si, se você jogar uma gotícula de água para o ar, você vai notar que ela tende a adquirir um formato esférico, entendeu? As plantas que pingam das árvores, a maioria delas é esférico. Então existe uma tendência natural de todas as coisas no universo se tornar, vamos dizer assim, uma esfera. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para a Terra, né? Alguns anos antes de Cristo, também na mesma época de Eratóstenes, eles já sabiam desse negócio aqui, ó. Eles já tinham uma esfera celeste desenhada. Na época da dinastia Qing, os chineses já tinham isso daqui. Se não me engano, 200 anos antes de Cristo. Que esse negócio chama esfera armilar. Ou seja, com todo o mapa celeste aqui, entendeu? E ela vem sendo aprimorada aqui ao longo da história. Mapas chineses, desenhos chineses mostrando a esfera armilar. Bom, e essa esfera aqui é uma esfera celeste, ou seja, tem aquela esfera geográfica que a gente conhece aqui, né? Em graus aqui. E lá fora, como você vê, você está vendo aqui 10 graus, 0 graus, menos 10, que é o sul aqui, 30 graus, 40 graus, 60 graus aqui no canto lateral aqui esquerdo,
E aí você vai vendo. Deixa eu pegar essa outra circunferência, 80 graus até chegar a 90 graus, ou seja, uma outra esfera que envolve a Terra. Entendeu? E os caras já tinham essa noção, ou seja, 90 graus para o sul e 90 graus para o norte. A outra coisa que acontece, por exemplo, vamos supor aqui, ó. Vou pegar aqui nessa região aqui do. Vamos pegar aqui como se a gente estivesse 10 graus acima do Equador. Ctrl G. E aqui a gente vai como se a gente estivesse na Terra. 10 graus acima do Equador. Eu vou tirar a atmosfera para aparecer a estrela polar ali. Atmosfera, tirei a atmosfera. Então você vai notar que a estrela polar aqui ela está 10 graus acima do Equador. Vou pegar essa outra mapa horizontal e aqui ele mostra a linha tracejada, ó, aqui no canto lateral esquerdo, ou seja, 0 graus, né, que o horizonte ele está abaixo, porque a gente está num globo, né? Se o globo fosse uma esfera perfeita, nosso horizonte ele não estaria a 0 grau aqui, alinhado com o nosso piso aqui. Ó. Se a gente olhasse o horizonte lá distante, ele estaria um pouco abaixo. Ok? Então, a estrela Polaris a 10 graus se eu tiver a 10 graus norte. E aí eu vou me afastar aqui. Vou me afastando um pouco mais. Entendeu? 10 graus norte. E aí se eu subir mais 10 graus, somando 20 graus norte acima do Equador, e descer de novo. Vamos descer aqui. Descer mais. Entende? Aí você vai ver aqui a contagem, ó, 0 grau, 10 graus, 20 graus. Ou seja, cada grau que a gente sobe acima do Equador, a estrela Polaris, ela vai se elevando a 20 graus. O pessoal daqui, não era burro na época, né? Notou esse tipo de comportamento. Existia uma distância. E o que acontece? O outro fenômeno é que deixa eu acelerar o tempo aqui. Deixa eu tirar essa grade aqui, horizontal. Eles notaram que, como se diz, todas as estrelas giravam em volta da estrela polar. Ok? Como se tivesse um eixo aqui. Aí talvez outro fator também, mesmo que que a navegação não existisse, mas era possível vir por terra aqui na África, né? Deixa eu passar o tempo aqui. Vamos para a África durante o dia aqui. Era possível, ou seja, vamos dizer assim, astrólogos na época, né, matemáticos, era possível a galera atravessar isso daqui e atravessar o Equador, descer aqui rumo à África, entendeu? Descer 20 graus sul aqui e notar, por exemplo, que as estrelas aqui no sul também giram em torno de um eixo, mesmo que não tenha nenhuma estrela aqui como referência. Entendeu? Existe, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, que é tipo como se fosse um ponteiro que aponta aqui pro centro aqui do hemisfério sul celeste, ou seja, pro polo sul celeste. Então, alguém deve ter notado esse comportamento, entendeu? Isso mais do que comprova de que a Terra ela é uma esfera. Ok? Ou seja, o Polo Sul Celeste. Olha lá o Cruzeiro do Sul aqui em cima, bem aqui na parte superior.
Vou tirar o nome das estrelas só para ficar menos poluído. Pronto, ó, o Cruzeiro do Sul aqui girando em torno desse eixo aqui da octante. Então a gente notou que, às vezes baseado na Lua e etc., que a Terra era uma esfera, só não sabia o tamanho dela. Ok? Bom, eu acho que isso aqui já é mais do que suficiente para entender o ponto de vista. Aí o pessoal fez uma esfera, né? Óbvio. Criou uma esfera mapeando todo a esfera celeste. Entendeu? Ah, e uma outra coisinha interessante. Vamos pegar aqui na linha do Equador uma coisa interessante de fazer aqui. Vou descer aqui na linha do Equador, que é essa linha verde. Ok, vou descer aqui na linha do Equador. E aqui eu quero mostrar uma coisa interessante. O pessoal antigamente eles, principalmente à noite, para não se perder nos lugares, eles usavam as estrelas como referência para ir para norte, para sul. Então, o céu para eles, vamos dizer assim, era o mapa. Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou voltar o tempo aqui. Vamos fazer o dia. Deixa eu colocar a atmosfera. Coloquei a atmosfera. Estou voltando nos. Aqui, ó. O Sol ele está se pondo, né? No oeste. E olha só que interessante. Aqui eu vou mudar o campo de visão. Por exemplo, meu campo de visão agora ele tem um ângulo de 36 graus assim na vertical e um pouquinho mais na lateral, uns 40, 50 graus. Ok? Então agora eu vou pegar o meu campo de visão e vou aumentar para 120 graus. Então vai ser como se eu estivesse vendo boa parte do céu. Aqui é o hemisfério norte, né? A Ursa Menor, onde fica a estrela Polaris aqui. Entendeu? E aí qualquer viradinha que eu dou, eu já... Aqui é o Equador, né? A linha do Equador celeste aqui. Deixa eu pegar aqui. Tirar um pouco da órbita aqui. Aquela ali é a linha da eclíptica. E aí o que eu vou fazer aqui? Calma aí. Deixa eu passar o tempo. Colocar o nome das estrelas. O duro é que esse horário aqui não bate muito, mas tudo bem, tem problema. Ó, ali ó, o sol se pondo, né? Aqui embaixo. Ele se pôs. Eu vou diminuir esses ângulos porque tá exagerado demais, ok? Vou colocar aqui o normal. O sol se pôs aqui. Aí o que acontece? O pessoal aqui deve ter notado também que a partir do momento que o sol se põe, entendeu? Você vê aqui 180 graus do céu, ok. Aqui ó, a gente vê aqui, cadê 0 grau aqui? Aqui a gente está na constelação de Ofiuco. Deixa eu só voltar um tempo um pouco mais. Sumiu o nome das estrelas. Pronto. Aqui, por exemplo, já daria para ver as estrelas. 1h30 depois que o Sol se põe, ok? O que eu quero dizer? A constelação de Ofiuco aqui. Aí o pessoal começa a olhar aqui. Aí depois vem a constelação de Virgem, Leão, Sextante. E aqui a gente está de ponta cabeça. De volta aqui na Cão Menor, próximo A. Ou seja, a gente já podia ver boa parte do céu aqui desse lado. Aí o que acontece? Se a gente acelerar o tempo aqui, entendeu? Até o Sol aparecer novamente,
a gente via, vamos dizer assim, 180 graus de céu. Até o Sol aparecer novamente, vamos colocar uns 160 graus. Que ele vai aparecer agora. Ou seja, a gente via 180 graus do outro lado da constelação de Ofiuco. Entendeu? Via ali uns 160 graus. E aqui a gente vê o outro lado oposto da constelação de Ofiuco. Ou seja, boa parte a gente, durante uma noite só, a gente vê quase 320 graus de todas as estrelas e constelações em volta da gente, ok? E eles devem ter percebido isso também, que a gente estava numa esfera. Eu não sabia se girava ao redor do Sol, mas enfim, é umas coisas que eu noto que é muito particular minha, ok? Enfim, eu acho que eu já falei demais a respeito desse assunto. Ou seja, é mais do que comprovado que a Terra ela é uma esfera e não uma, vamos dizer assim, um prato flutuante ali, né? E aí a gente vem para isso daqui. Entendeu? O pessoal antigamente eles eram muito, vamos dizer assim, não tinha televisão, né? Não tinha celular, não tinha revista, não tinha jornal, entendeu? E aí eles descobriram um negócio que chamava números, entendeu? E começaram e era, vamos dizer assim, para os intelectuais da época era o passatempo deles, vamos dizer assim, acredito eu, né? E muita gente se apegou a isso daqui, cálculos, vamos dizer assim, né? E começaram a notar certos padrões. Um dos padrões, vamos dizer assim, notado é que toda circunferência, entendeu? Toda circunferência que existe, ela tem uma proporção de 3 raios, que é esse risco do meio aqui, 3 raios, ponto 1 raios, ou seja, o cara percebeu que ao fazer uma circunferência, raios não, 3 diâmetros, 3,1 diâmetros. Ou seja, se ele pegar e souber o raio de um círculo, vamos supor aqui que esse raio aqui tem em torno de 10, não, 10 não, 10 é um número muito exato. Vamos colocar que esse raio aqui tenha 6 metros de raio. Metros. E aí, o que ele faz? Ele multiplica esse raio por 2, obtém o diâmetro que é igual a 12. E aí vem aqui e faz o cálculo disso daí, quer ver, ó? 3,1415. Calma aí que eu tô boiando aqui, que vai ser 12 vezes 3,1415. Com isso daqui, 37 metros, ou seja, com esse número mágico aqui, 3,1415, ele consegue saber a circunferência de qualquer círculo. Não importa o tamanho do raio do círculo. Ok? Então, eu não sei se eu estou conseguindo explicar correto, mas eu vou tentar novamente aqui para quem não entendeu ainda. Ou seja, tá vendo essa linha aqui do meio aqui, ó? Essa linha do meio, que é o diâmetro. Se você cortar a circunferência, se você souber o tamanho dessa linha, que equivale a 2 raios, né? Lembrar do raio de bicicleta que sai do centro. Hoje em dia quase ninguém anda de bicicleta, mas enfim, um raio é metade disso daqui.
que vai do centro do círculo até a borda do círculo. E o diâmetro atravessa de borda a borda. Ou seja, alguém lá no passado deve ter notado, entendeu? Que toda circunferência, entendeu? Se você souber o raio dela e multiplicar por 2 vezes, que você vai obter o diâmetro, você vai ter o equivalente a 3,1 diâmetro. Ou seja, se a gente pegar aqui e colocar em raios também, a gente vai dar 6,2 raios, entendeu? No caso que seria metade aqui. Então, o cara foi lá, descobriu esse padrão, essa proporção, ou seja, como é que fala? Um raio aqui, deixa eu só pegar o lápisinho aqui, eu não sei que eu tô boiando aqui, né? Ele descobriu que dá um raio, esse círculo, esse traço aqui do meio, essa reta, equivale a esse pedaço da circunferência, que é igual a um raio, um diâmetro, quer dizer. Aí depois ele fez mais um pouquinho aqui, uma conta, e descobriu que isso aqui equivalia a mais um diâmetro, ou seja, 1 mais 1, 2 diâmetros. Aí daqui até aqui, descobriu que dava mais um diâmetro, ou seja, mais um diâmetro, e mais um pedacinho desse diâmetro, ou seja, mais esse pedacinho aqui, que é o 0,1415. Ou seja, se você somar 1 mais 1 mais um diâmetro e depois mais esse pedacinho aqui, você vai obter os 3,1415. E esse número aqui é infinito, entendeu? Para ter uma base depois da vírgula já tem, sei lá, milhões, trilhões. Esse pessoal disputa qual computador consegue calcular mais número pi. Para ter uma base dos números pi que já foi calculado, a gente consegue saber com a precisão de um átomo na distância de um raio da nossa galáxia. Por exemplo, a nossa galáxia ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro. O raio dela, então, se ela tem 100 mil, o raio dela é 50 mil anos-luz. Então, para você ter uma base da precisão que esses números conseguem calcular, eles conseguem calcular na distância de um raio de um átomo a uma distância de 50 mil anos-luz, hein? É um negócio fenomenal. Então, acho que qualquer pessoa já entendeu isso daqui. Ou seja, qualquer circunferência que você souber o raio, se você multiplicar esse raio por 2 vezes, você vai saber o diâmetro, né? Óbvio. Entendeu? E aí, você multiplicar por 3,1415, você vai obter o comprimento dessa circunferência. Você descobre o comprimento da circunferência. Ok? Esse é um padrão. Aí, descoberto isso, aqui aí entra a aplicação dessa proporção no cálculo da esfericidade da Terra. Que esse cara aqui, o Eratosthenes, fez aqui. Ok? E deixa eu sair aqui da órbita da Terra. Deixa eu ir em favoritos. Bom, aí esse cara tinha uma cidade aqui, Assuã, alguma coisa assim, Siene, né? Ele descobriu no solstício de verão do hemisfério norte, que o Sol está bem aqui nessa linha aqui, a 23,5 graus aqui ao norte, não dava sombra no poço. Aí o que acontece? Ele mediu as distâncias daqui
Alexandria até essa cidade aqui. Essa distância que ele mediu foi uma distância de 5.000 estádios, que equivale a mais ou menos 160 metros, ou, nas medidas mais atuais, 800 quilômetros, ok? Ele mediu, entendeu? Essa distância e... Nossa, tem hora que buga aqui. Ele mediu essa distância e aí, baseado na premissa simples de que os raios do Sol são praticamente paralelos e a Terra era uma esfera, eu vou pegar aqui, vou fazer uma posição legal aqui. Aqui, ó, é Alexandria aqui no Egito, né? E aí eu vou pegar e vou fazer uma coisa interessante aqui. Espera aí. É um desenho bem grotesco, mas tudo bem, quer ver? Vou tirar uma print. É uma coisa muito doida que eu vou fazer aqui. Não reparem, aí eu vou abrir um Paint novo. Ctrl V. Então foi mais ou menos isso. É que essa grade aqui, ela é esquisita por causa da... Como é que fala? Ela é alinhada com a grade do globo, ou seja, esse grau, nessa distância aqui, a Terra já está inclinada a 23 graus. Então, vou tirar uma outra print para manter a outra grade alinhada, que é a grade do plano de... Como é que é o nome? É do plano de órbita da Terra. É a eclíptica. Então, vou colocar a eclíptica. E vamos deixar ela mais alinhada aqui. Mais horizontalmente. O problema é que não dá para alinhar horizontalmente uma esfera, né? Mas essa daqui é mais próxima da inclinação do Sol nessa época do ano. Bom, aí eu vou tirar outro print. Vou vir aqui no Paint. E vamos supor que esse N está aqui. Eu vou pegar e vou fazer um pino aqui. Esse pino aqui. O poço ele equivale a um pino. Eu vou fazer dois pinos. Aí tem esse outro aqui que está um pouquinho inclinado para cima. Aí o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Os raios do Sol eles vêm daqui. Obviamente não faziam sombra. Pode ser um poço também. Vou colocar um poço aqui. Vou pintar aqui de volta. Ou seja, os raios do Sol vinham perpendiculares aqui ao chão. Ou seja, o chão nessa região era totalmente alinhado com o Sol a pino. E aí aqui existe um certo desalinhamento com relação aos raios do Sol nessa região aqui. Então, se ele sabia, por exemplo, o Sol do meio-dia exatamente, tal ali, que é aproximadamente aqui, sabia que essas distâncias tinham 800 km, né? 800 km. Ele praticamente... Ixi, caramba, por que eu selecionei isso aqui? Ele praticamente que ele mediu parte da circunferência da Terra. E os raios do Sol, ele serviu, na verdade, para dizer que eu vou ampliar aqui a imagem, que Alexandria, né, o raio do Sol, ele serviu praticamente para dizer o ângulo de inclinação que a Terra deu com relação aos raios do Sol, ok? Que foi de 7,2. 7,2.
7,2 graus. Aí a gente vamos esquecer isso aqui por um momento. Vou abrir outro Paint aqui. Aqui volta de novo lá naquela pi 3,1415. Então, se a gente, por exemplo, sabe que a Terra é uma esfera e a gente tem dois pontos aqui, e a distância entre esses dois pontos é 800 km, e devido aos raios do Sol que vem dessa direção, deixa eu fazer mais uma pintura aqui legal, peraí. Caramba, calma aí. Tá de azul aqui. Aí aqui eu venho aqui, pinto isso aqui, outra aqui. Se bem que nessa época, vou só recalcular aqui para Ctrl Z, Ctrl Z. Nessa época, cadê aqui? O Sol a pino aqui. Lembrando que o equador da Terra, ele tá aqui, ó, abaixo 23 graus. Deixa eu só fazer uma linha do equador aqui. 23 graus. Então, eu tô levando em consideração a inclinação da Terra com relação ao Sol, ok? Então aqui está o hemisfério norte da Terra, solstício de verão para o hemisfério norte, ok? Então ele fez um outro pino aqui, né? Que dá 800 km a distância de 1 a 1. Então o que ele fez? Com esses 7,2 graus, vamos deixar ele aqui no cantinho. Ele deixou aqui. Ele praticamente que mediu. Depois disso ele também mediu a distância, que é 800 km. Nossa, eu tô muito confuso para explicar isso aqui, que isso aqui me buga. Eu não gosto de fazer a regra de 3 para entender isso daqui, entendeu? Então, a gente sabendo que toda circunferência tem 360 graus, então a gente vai pegar esses 800 km aqui e dividir para 7,2, ou seja, 800 dividido por 7,2 graus. Hum, 800 dividido por 7,2 graus. Ora, olha esse número. E aí, a gente achou aqui, por exemplo, que por cada grau dessa circunferência, a Terra tem 360 graus. Óbvio, ela é uma circunferência, na verdade uma esfera, mas a gente está pegando a circunferência. Aí a gente vai fazer isso aqui e multiplicar por 360. Olha o valor que a gente vai achar. Esse é o resultado da circunferência da Terra que ele mediu na época. Entendeu? Isso porque os raios da Terra são paralelos, ou seja, estavam paralelos à linha do, deixa eu colocar aqui, a linha do Trópico de Câncer, ou seja, deixa eu cancelar aqui, a esta linha, ou seja, aí aqui já dá 7 graus de distância, mas vamos supor que, aqui que entra o pulo do gato, vamos supor que aqui a 45 graus, ou seja, 45 graus a 30 graus, entendeu? Fosse 30 graus acima do... Não vou colocar 40 e 35 graus, não. Vamos supor que essa aqui seria 0 grau, né?
Aí depois 7 graus. Aí eu vou pegar, eu vou fazer uma referência. Isso aqui é uma referência, ok? Aqui é 90 graus aqui em cima. 90 graus. Aqui seria 0 grau. Ai, ai. E aí, vamos supor que essa estaca aqui desce e fosse 800 quilômetros daqui até aqui. E essa estaca aqui desce uma sombra de 45 graus. Ou seja, o raio do sol veio aqui, entendeu? E formou uma sombra aqui, 45 graus. Aqui é de 7, né? E aqui de 45 graus. Ou seja, a circunferência desse círculo aqui, vamos pegar aqui, pegar os 45, vamos pegar os 800, novamente, 800 e dividir por 45. Dividir por 45, aí eu vou multiplicar por 360 graus. Então, nesse caso, a circunferência da Terra teria 6.400 quilômetros de circunferência. Ah, tudo bem, não sei, não entendo esses cálculos. Então, vamos supor que se tem 90 graus daqui até aqui, 90 graus, entendeu? Ou seja, se a Terra 360 fosse dividido 360 graus fosse dividido por 4 vezes, daria 4 pedaços aqui de 90 graus, ok? Se fosse de 45, seria 8 pedaços. Olha só o que vai acontecer se eu dividir por 8, 800 km, ok? Enfim, e com esse tamanho de 40 mil quilômetros, se a pessoa for uma pessoa muito esperta, entendeu? Vamos pegar aqui, a gente pegou aqui, lembrando que a distância que ele mediu daqui até aqui, do poço de Siene até esse ponto aqui, foi 800 quilômetros, né? 800 quilômetros aqui. Aqui a gente já vai descobrir outras coisas interessantes aqui nessa matemática. Vamos pegar aqui 800 quilômetros dividido por 7,2 deu 111. Aí eu vou multiplicar isso daqui, né, por 360. A gente obtém a circunferência da Terra aqui. Se eu pegar esse número e dividir ele por 3,1415, vai dar igual a 12.732. Esse aqui é um número aproximado do diâmetro da Terra. Lembra lá daquele outro coisa que eu falei agora há alguns momentos? Ou seja, a gente sabe o diâmetro da Terra. Só com esse cálculo aí do 3,1415. Deixa eu pegar aqui. Se a gente pegar a calculadora novamente e dividir por 2, a gente obtém um raio da Terra, que é esse tanto aqui. Bom, eu acho que já está mais do que explicado isso, né? Então, uma observação aqui para uma pessoa aqui que não entendeu as coisas ainda. Quando o Sol está nessa posição aqui, deixa eu pausar aqui.
Aí eu vou trazer aqui, né? Quando o Sol tá a pino aqui, esse N, os 90 graus da Terra, ele tá aqui. Mas a parte iluminada da Terra se estende para muito além. Tanto é que existe a meia-noite polar, ou seja, que a galera aqui da Noruega, entendeu? A Noruega aqui, quando a Terra gira ao redor desse lado aqui, vamos passar o tempo aqui. Ou seja, a galera da Noruega aqui nessa região gira, 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 gira. No norte da Noruega, à meia-noite, essa galera aqui da Noruega consegue ver o sol lá do outro lado, chamado Sol da Meia-Noite. A mesma coisa acontece com a Antártida. Ou seja, mesmo que o sol esteja aqui no Trópico de Câncer, ele consegue iluminar os 90 graus e ainda sobra mais 23 graus aqui iluminado. É como se aqui fosse os 90 graus de iluminação, ok? Bom, eu acho que eu tentei explicar os cálculos aqui de Eratóstenes, né? Tem muito segredo nisso. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Bom, esse aqui é o princípio matemático aqui da coisa, sem complicar muito a situação. Espero que tenham entendido aí. Ok? Lembrando que se eu sei, por exemplo, o raio da Terra, só relembrando aqui, se eu sei o raio, eu vou multiplicar ele por 2. Aí depois vou vir aqui e multiplicar por 3,1415, que é a proporção entre o diâmetro e o círculo e a circunferência. A gente vai obter o... Como é que fala? Vai obter o comprimento total da circunferência. Se eu dividir por 360, eu vou obter o tamanho de cada grau dos 360 graus dessa circunferência, ok? Eu acho que não tem muito segredo nisso. Então ele pegou esses graus aqui, fez essa matemática e obteve o tamanho da circunferência da Terra. A mesma coisa daria para fazer com a gente aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo bem básico. Esse eu mesmo comprovei e fiz. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar aqui na época do equinócio. O equinócio vai acontecer agora dia 20 do 3, né? E aqui março. Olha aqui a Terra rodeando ao redor do Sol. E aí, beleza, chegamos aqui. Bom, dependendo da tua região, eu, por exemplo, eu tô aqui a 20 graus abaixo do Equador. O que você precisa fazer é o seguinte, é descobrir. Tá certo que não vai dar muito certo aqui essa história. Você vai ter que descobrir o teu meio-dia solar. O que é o meio-dia solar? É o momento em que o Sol nasce no leste e o até o momento em que o Sol se põe no oeste, você vai ter que descobrir a metade desse tempo. Entendeu? Quando você souber exatamente a hora do teu meio-dia solar, porque o meio-dia solar, embora que ele seja aqui, por exemplo, o horário de Brasília, se você tiver alguns graus para trás aqui, já vai dar uma diferença no meio-dia solar. Então você precisa dividir exatamente o Sol no ponto, um ponto alto que você vê o Sol saindo no horizonte a leste e o momento em que você vê o Sol se pondo no horizonte próximo ao oeste. Você conseguir dividir esse tempo certinho, você vai descobrir o teu meio-dia solar. E aí, se você pegar, por exemplo, e colocar uma estaca no chão, uma estaca nivelada,
Entendeu? Você vai notar que ela vai ter, por exemplo, se você tiver localizado 20 graus abaixo da linha do Equador, 20 graus abaixo da linha do Equador. Aqui a gente vai usar, obviamente, um software para medir esse trem. Nem precisava, né? Porque se a gente sabe que cada grau equivale a 111 quilômetros, nem precisaria de eu pegar e fazer isso aí, né? É só eu multiplicar 111 quilômetros por 20 graus. Mas vamos pegar a reguinha aqui, entendeu? Aí a gente vai pegar da linha do Equador até 20 graus aqui, que vai dar, olha lá, 2.222 quilômetros. Ou seja, voltando aqui pro Paint aqui. Aqui é o Equador, né? Porque quando a gente está no equinócio, os raios solar vêm daqui. Ok? Vem dessa direção totalmente alinhado com o Equador. Se você tiver 20 graus abaixo do Equador, obviamente vai formar uma sombra aqui de 20 graus. Se você tiver um pino aí totalmente nivelado no prumo, ok? E você vai ver 20 graus. Aí se você achou 20 graus aí, obviamente você vai achar 20 graus no equinócio. Aí você vai fazer o seguinte, como a gente sabe que é 111 quilômetros por grau, você multiplica aqui, ó. Nem precisaria multiplicar, mas vamos lá. Multiplica por 20. Você vai obter uma distância aproximada ali, tá vendo? 2.220 quilômetros. Então, se você sabe, conseguiu medir a distância aqui do Equador do Brasil. Vamos supor que você tem consiga fazer uma medição daqui até aqui 20 graus, ou até que seja 10 graus, ou seja, se você conseguir medir aqui, você vai notar que vai dar 10 graus de sombra. Você também consegue calcular a circunferência da Terra. Bom, eu acho que eu já falei demais, eu talvez deva ter esquecido muita coisa. E, enfim, é isso aí. Isso aqui é um vídeo para leigos que nem eu, que matou muita aula para jogar videogame. E só que mesmo assim não acredita que a Terra seja plana, né? Enfim, aí tá em várias explicações aí. Valeu, falou.